Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos naquele mesmo tema, né? A fonte inesgotável de conselho que Davi buscava, que é a palavra de Deus. Meditando aqui, com base nos comentários do livro Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur. Hoje, domingo, e eu creio que você tem um pouquinho mais de tempo, eu quero aproveitar esse tempinho e conversar um pouco mais com você. E é o seguinte, eu vou ler uma parte do livro, um trecho deste livro, Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur, na íntegra, porque eu achei muito relevante o que ele diz aqui, comentando sobre o verso de número 9 do Salmo 19, que diz: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O John MacArthur, ele diz o seguinte, o versículo 9 dá a característica e o efeito final da toda suficiente palavra de Deus. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos, nesse contexto, significam ordenanças ou veredictos divinos que procedem do trono do Supremo Juiz da Terra. A Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o destino eterno de toda criatura. Ele segue dizendo: os incrédulos não podem saber o que é a verdade, porque estão cegos em relação à palavra de Deus. Sendo enganados por Satanás, eles buscam em vão a verdade espiritual. Mas, a parte da palavra de Deus, não podem descobrir a verdade absoluta sobre as coisas que realmente importam. E quais são essas coisas que realmente importam? A origem e o propósito da vida, moralidade, valores, vida, morte, destino, eternidade, céu, inferno, verdadeiro amor, esperança, segurança e qualquer outra questão básica relacionada à vida espiritual. Essas pessoas não conseguem entender porque são cegas e distantes da palavra de Deus. E aí ele dá um testemunho. John MacArthur falando, ele diz assim: em certa oportunidade recebi um livro escrito por uma psiquiatra contemporânea sobre como lidar com a depressão. Uma sessão intitulada Reprogramando Sua Mente Consciente atraiu minha atenção de modo especial. A primeira sugestão da doutora foi que, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você deve gritar: desapareça! Ela também recomendou a programação do sono, método que consiste em deixar tocar durante a noite toda uma gravação que contenha muito pensamento positivo e, durante o dia, ouvir música que estimula pensamentos positivos. A doutora também pensou que seria útil cultivar uma filosofia espiritual significativa. Ela aconselhou: encontra um sistema de crença que funcione para você. Qualquer um serve, mas assegure-se de evitar pessoas que falam sobre pecado e culpa. Seu último conselho foi que você deve encontrar luz em si mesmo. Infelizmente é isso que a sabedoria humana pode fazer. Somente isso, não tem muito além disso, né? Olha o final da história. Que você vai encontrar luz em si mesmo. Que derrocada, que tristeza. O John MacArthur segue aqui no seu livro dizendo: Jesus ilustrou fatigante e inútil busca da verdade na sabedoria humana quando disse a um grupo de incrédulos. Olha o que Jesus diz àquele grupo de incrédulos. Está lá em João, capítulo 8, os versos 43 ao 47. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha só, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o coração restaurado, voltado para Deus, não conseguem compreender a palavra de Deus. Em contraste, os crentes têm a verdade a respeito de tudo o que realmente importa. Que grande privilégio é possuir a palavra da verdade. Por ser verdadeira, a Escritura, ou a Bíblia, é totalmente justa. É o Salmo 19, verso 9, né? A implicação desta afirmativa é que a veracidade da Bíblia produz uma justiça abrangente naqueles que a aceitam. E visto que ela é uma completa e exaustiva fonte de verdade e justiça, somos proibidos de acrescentar-lhe, tirar-lhe ou distorcê-la de qualquer forma. E aí ele segue também já para o final, né, desse trecho, utilizando-se do Salmo 119, ele diz: o Salmo 119 dá outros grandes testemunhos da justa suficiência das Escrituras. Olha só o que diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos, os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Esse está no Salmo 119, os versos 89, 128, 137, 138, 142 e 160. E aí ele chega ao fim dizendo: ao contrário do que muitos ensinam hoje, não há mais necessidade de revelações, visões ou palavras de profecia. Em contraste com as teorias dos homens, a palavra de Deus é verdadeira e absolutamente abrangente. Em vez de buscar algo mais, além da gloriosa revelação de Deus, todo cristão necessita apenas estudar e obedecer a palavra de Deus que já está à nossa disposição, que é a Bíblia. Queridos, cuidado com os conselhos de filosofias humanas, cuidado com os conselhos positivistas de mentes humanas, porque isso não vai de maneira alguma aliviar o teu fardo. Pode fazer isso momentaneamente, mas o seu problema, o vazio que se encontra no seu coração, só poderá ser preenchido por Deus, pelo próprio Deus. Essa dor que se encontra na tua alma só poderá ser tirada através do seu encontro real, ou de que Deus o encontre realmente e transforme a sua vida. Toda e qualquer necessidade humana pode ser suprida por Deus. A palavra de Deus é suficientemente poderosa para transformar a nossa vida, a nossa situação. Inclusive, nos piores momentos da nossa vida, nas piores aflições da nossa vida, a palavra de Deus sempre poderá trazer conforto e esperança. Leia sua Bíblia, ame a sua Bíblia, esteja dioturnamente dando crédito à palavra de Deus, pois nela encontramos paz, encontramos esperança, encontramos libertação e salvação. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um grande abraço e até lá!